Vereador Lúcio Flávio, antes de começarmos sobre o dia de ontem, que teve bastante polêmica na Câmara de Vereadores de Aracaju, recentemente encontrei contigo lá no Zé Buraqueiro, no simpático Zé Buraqueiro, e o senhor me disse, olha, daquela sua reclamação lá do Parque da Sementeira eu já tenho respostas. Então, a gente marcou para fazer uma atividade física, para gravar o vídeo juntos lá, acabou não rolando durante a semana, já que estamos com a oportunidade da sua participação, eu aí lhe pergunto, como é que está essa questão da obra do Parque da Sementeira? Está parada ou não está parada, Lúcio? Bom, primeiro, parabéns pela atenção que você está tendo em relação à cidade. Né? Não é qualquer um que percebeu os sintomas daquilo que você notou e percebeu ali, porque ali é uma região fechada, só mesmo convivendo naquela área ali, de convivência chamada Parque da Sementeira, para perceber que houve alguma coisa errada. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, não está parada, mas esteve. E há algumas explicações para o que esteve. Na gestão passada, a empreiteira que estava contratada e realizando obras ali, nos últimos meses da gestão passada, ela foi transferida de lá para a execução e conclusão de uma outra obra, que precisava, do ponto de vista da gestão passada, e eu não vou entrar em detalhes de qual foi a obra, mas, enfim, estrategicamente a gestão passada entendia que era melhor parar a sementeira e levar a equipe inteira para um outro local que precisava se anunciar, apresentar, lançar, enfim. E toda a equipe foi deslocada e realmente ali parou e comprometeu a velocidade da obra. Quando a nova gestão assumiu, não sabia dessa informação, entendia-se que estava funcionando, até que a prefeita chamou a atenção do órgão e disse, olha, eu estou achando um pouco estranho porque eu não estou vendo evoluir, apesar de não passar o tempo inteiro na varanda do prédio olhando para lá, mas nos momentos que eu estou indo eu não estou enxergando evoluir, apurem por que essa obra não está avançando. E isso, inclusive, antes até da sua gravação. Então, algumas secretarias foram tentar entender como é o contrato, como foi o prazo de execução, qual eram os compromissos que essa empresa tinha, até descobrirem que realmente houve essa migração e foi feito uma requisição para que ela voltasse. E agora, sim, eu acho que tem mais de um mês até que ela já voltou e está tentando trazer de volta o ritmo daquela impressão, eu chamo de a sensação térmica que você teve de estar parado. Mas não é parada, ela está realmente com uma velocidade comprometida por conta de uma decisão de transferência da equipe para outro lugar. Então, a equipe da EMURB só conseguiu perceber isso há mais ou menos um mês atrás? Não. Ela percebeu há mais de um mês, só que ela precisava entender o que aconteceu, por que, se foi justificado por algum motivo, se é alguma inoperância da empreiteira enquanto empresa privada, ou se alguma determinação da gestão ou alguma determinação contratual, tendo em vista que esse foi um diagnóstico percebido pela própria prefeita e reclamou e contestou e pediu que fosse alterado. Então a obra já foi retomada? Retomada, sim. Retomada, já. Lúcio, nas próximas caminhadas lá você vai perceber. Eu não sei se no horário que você caminha já é horário de trabalho. Também não sei qual é o seu horário, mas já foi retomado. Lúcio, depois vê pra gente... Você caminha que horas lá? Você faz... Não, geralmente varia muito. Final de tarde ou nos sábados pela manhã. Vê com a nossa produção depois a possibilidade de você intermediar aí uma entrevista com algum técnico ou com o próprio presidente da EMURB, para que ele possa fazer um balanço aí de todas as obras. Recentemente, o ex-prefeito Edivaldo Nogueira fez uma observação de obras paralisadas aqui na cidade. Recentemente, o presidente da Câmara, presidente Ricardo Vasconcelos, fez uma crítica também de obras paralisadas, ou seja, tem sido uma rotina, tem se tornado uma rotina essa discussão sobre obras paralisadas. E acho importante que a EMURB ela possa se posicionar sobre este assunto. Então, se você puder, enquanto vice-líder e membro aí do partido da prefeita Emília, intermediar para a gente essa entrevista, a gente ficaria grato. Tá bom, meu amigo. Conte comigo, fazer essa solicitação ainda hoje para eles, viu? Vamos lá, então, à polêmica de ontem. Por que Lúcio Flávio é contra ao projeto de lei apresentado pelo líder Isaac de criação de uma loteria municipal?
Bom, primeiro, Narciso, por uma questão de justiça e respeito ao Isaac, que é líder da base, eu quero responder apenas a primeira questão de todas da chamada do seu programa, que é: não há racha na base. A base aliada não está rachada, tendo em vista que esta não é uma discussão da base aliada. Ela não é uma discussão que veio e nasceu no Executivo. Não é uma divisão e um debate de divergência de uma instrução de Emília. Não se trata disso. Isso não é um projeto do Executivo, não é um projeto de Emília, é um projeto não do líder, mas do vereador Isaac, cujo o vereador Lúcio, não o vice-líder, o vereador Lúcio, diverge. Então, para deixar muito claro aos ouvintes, você tem uma audiência muito grande e é importante que a gente não envolva, inclusive, até a prefeita Emília nesta discussão. Então, quem está ouvindo agora, Narciso, tem muita audiência, é bom botar os pontos nos is. Não é um racha da base, pode me seguir lá no @LúcioFlávioSE, que as instruções da base, olha, a base está sendo instruída a votar assim assado, elas continuam, mantém, a base continua unida e aliada e é a maior base histórica que o prefeito já teve. Bom, dado essa... Você pode confirmar no meu Instagram que o que eu estou falando não é mentira, no @LúcioFlávioSE, para tirar todas as dúvidas. Primeiro ponto. Segundo ponto, enquanto vereador, eu e Isaac temos comportamentos políticos e linha ideológica divergente, diferente. Isaac é confessadamente e publicamente alinhado. O vereador, aproveitando a oportunidade que você cita ele, só para informar, nós estamos pela linha telefônica também com o líder e vereador Isaac. Vamos lá, pode continuar, fica à vontade, Lúcio. Que é excelente, porque eu estou tratando exatamente dessa questão respeitosa. Enquanto vereador, o vereador Isaac tem uma afinidade programática e política alinhada à esquerda, e eu tenho uma afinidade programática e uma identidade ideológica alinhada à direita. Então, enquanto vereadores que somos, nós possuímos identidades políticas distintas, diferentes e divergentes. Nós não somos inimigos, mas temos uma forma de pensar política diferente, ponto. Enquanto base, somos e nos mantemos aliados, apoiadores da prefeita Emília, aliançados com a gestão. Então, dito isso, ontem, sem meu conhecimento, porque nós não tratamos disso, até porque eu passei aí algum tempo viajando em Brasília, passei a semana inteira na marcha dos vereadores, eu não tive conhecimento que o Isaac estava tratando de um projeto de loteria municipal. Não tinha conhecimento disso. Talvez tenha sido aí o X da questão, uma falha na nossa comunicação, porque apesar de termos pensamentos políticos diferentes, a gente convive o tempo todo por sermos da mesma base e por estarmos na mesma casa. Então, falhou aí essa comunicação e aí eu me tomei como surpresa o anúncio desse projeto vindo do Isaac, lido no expediente. Quando esse projeto foi lido, eu fui até a mesa e perguntei: vem cá, esse projeto está sendo lido aqui, eu não tinha conhecimento dele, não vai ser votado hoje isso aqui não, né? Fui até a mesa e a resposta que eu tive: não, isso aqui está só anunciando a recepção do projeto, está lendo publicamente na mesa, mas ele não é pauta de hoje. Eu falei: ok, porque eu quero tratar desse assunto, porque eu não fui avisado pelo meu colega de bancada que ele existiria, e eu tenho ressalva sobre ele e vou tratar com a prefeita sobre ele. Foi aí que eu falei com o presidente falou: olha, o Isaac está tratando disso com Emília. Falei: estou sendo pego de surpresa, mas vou tentar tratar desse tema com tranquilidade. Foi então que eu descobri que houve um requerimento de urgência para que esse projeto fosse pautado ainda ontem numa sessão que não estava na pauta, que é chamada ordinária, numa extraordinária, que é prerrogativa da casa. O presidente pode fazer isso e qualquer vereador pode pedir isso, que inclusive alguns projetos do Executivo, como foi tratado lá, a gente teve a prerrogativa de, por uma questão de urgência e prazo, fazer assim, dessa forma. Mas aí abriu-se uma extraordinária para colocar, primeiro, pedir regime de urgência e segundo, colocá-lo em pauta. Eu divergi disto. Inclusive, deixei claro, não vou tratar de mérito, porque todo mundo sabe o meu posicionamento. Eu estive no Senado Federal falando sobre o meu posicionamento contra jogos de azar
e o impacto disso na sociedade, o impacto do endividamento do cidadão com essas bets, o crescimento e a escalada das apostas e dinheiros que estão saindo das famílias e do comércio para ir para multinacionais. Então eu falei, eu não vou tratar de mérito, gostaria que a casa entendesse que eu estou questionando esta pressa, porque loteria municipal não tem urgência. E me manifestei respeitando o pensamento de quem apoia isso, apoia a loteria municipal, que eu sou contra, respeitando o posicionamento, eu pedi, vamos com mais calma, porque o STF está tratando agora, neste exato momento, se o município pode ou não fazer loteria. O STF não pacificou esse tema. O STF não disse pode ou não pode. Então, há pouco tempo atrás, havia-se o entendimento que só a União poderia fazer isso. Então, eu levantei a questão, a Câmara pode apresentar um projeto como esse ou ele precisa vir do Executivo para essa estrutura nova da Prefeitura existir? Para um departamento novo, um setor novo, um objetivo novo, que certamente pode gerar despesa nova, funções novas. Isso pode nascer da Câmara? Estamos em dúvida. Por isso que até o parecer da CCJ fica comprometido. Esse projeto, além de nascer da Câmara, será que o STF entenderá, nessa discussão que está acontecendo nesse exato momento, Gilmar Mendes está tratando disso, ele entenderá que o município pode ter ou ele manterá que só a União pode ter? Então eu falei, pessoal, vamos aguardar só um pouquinho. Talvez a gente precise aguardar só mais 1 ou 2 semanas, não sei. E aí a gente vota. E ainda ontem eu dei uma entrevista e disse, por que não também ouvir a população? Porque loteria não é urgência. E aí eu não estou tratando de mérito ainda. Eu estou tratando de assim, é lícito? Será que a Câmara não vai precisar voltar atrás se o STF disser, não pode ter loteria municipal? Aí a gente está tendo um desgaste, um debate. Não tenho nada pessoal contra ninguém, só fiquei bastante chateado com a forma que foi conduzida, mas respeito porque ela é lícita. Não houve nenhuma ilicitude, não houve nada de errado. Mas acho que loteria municipal não é urgência, acho que o tema merece, enquanto mérito, melhor discussão, e acho que a gente precisa ouvir do STF, que já está discutindo, não é uma coisa que ele não está falando, é uma coisa que ele já está agora, nesse exato momento, discutindo, e acho que a Câmara poderia esperar. Então não concordo com urgência, mas respeito que é possível tê-la, mas não acho que loteria seja algo de urgência. Calamidade é urgência, saúde é urgência, loteria não. E quanto ao mérito, já estou deixando aqui, já que essa discussão foi antecipada desnecessariamente, foi acalorada desnecessariamente, eu antecipo que sou contra a criação de mais um mecanismo de jogo de azar, endividamento e apostas para a população. Acho que a população não tem urgência nisso. É o meu ponto, mas eu respeito quem pensa diferente. Perfeito. Vereador Lúcio Flávio, vice-líder da prefeita Emília Corrêa, se posicionando aqui no Jornal da Fama. Portanto, para Lúcio não há racha na base. A divergência é pontual com relação a este projeto de autoria do líder, vereador Isaac. Vereador Isaac, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia, meu amigo Lúcio Flávio. Bom dia a todos que nos ouvem. É sempre uma alegria e uma responsabilidade muito grande participar desse programa tão promovido. Vereador, como é que o senhor se posiciona diante desta polêmica que se tornou este confronto, digamos, entre vice e vice-líder ontem? O senhor concorda com o Lúcio? Não há racha na base. A divergência de vocês é pontual e com relação a toda a polêmica que se formou na sessão de ontem e a avaliação aí do vereador Lúcio Flávio, como é que você se posiciona? Fique à vontade. Veja, eu concordo plenamente. A gente discutiu um projeto e teve alguns pilares de opiniões diferentes. A primeira delas é se ele deveria ter urgência ou não. A minha avaliação é que a burocracia administrativa ela requer em alguns momentos um empurrão para que ela dê o start. Eu procurei a prefeita Emília para tratar do assunto. Eu levei comigo o vereador Rodrigo Fontes. Em uma segunda reunião, eu levei o vereador Pastor Diego, que é uma opinião divergente da minha. Nós submetemos esse projeto à análise do procurador-geral do município, o Naldo Montas, e também ao Lucas Fialho, o procurador Lucas Fialho.
que é o procurador que assessora a prefeita Emília Correia em relação à montagem, elaboração de projetos e a fiscalização, vamos dizer assim, daquilo que está sendo proposto pelos vereadores, é constitucional ou não. E em relação a esses procuradores, foi emitida uma opinião, não por escrito, mas verbal, para mim, o prefeito, também que não havia impedimento jurídico, legal algum. Mas ela me disse que preferia que eu apresentasse por questões de foro íntimo. E eu entendi plenamente que eu não sou criança, a gente sabe que a prefeita ela é evangélica, se diria muito bem, não porque ela achasse que uma pessoa não possa, em algum momento, participar de um jogo, de um sorteio, mas na realidade você faz o seguinte, você apresenta, não é, esse projeto. Tá bom, então eu vou apresentar, porque depois disso tem que ter regulamentação, depois disso tem que ter a empresa que será vencedora de uma licitação, depois terá o banco que será o que operará o recebimento e pagamento dos prêmios, e uma série de questões que envolverão, que dilatarão um prazo aí de mais de 6 meses, quem sabe até 1 ano. Foi esse encaminhamento que nós demos. Então, pedimos a urgência. Então, foi a primeira divergência, discutimos isso, o presidente foi muito urbano, muito republicano, ouviu a todos e disse, olha, vou votar em primeira votação, em primeira discussão, e as demais a gente vota na semana que vem, que é o tempo que tem para maturar e fazer emendas ou até rejeitar o projeto. Então, o vereador Lúcio Flávio, meu amigo, teve uma visão diferente, nós discutimos isso. Acho que dentro do limite do respeito, em alguns momentos há um aquecimento da natureza humana, né? As divergências de opiniões, às vezes, aquece um pouco o debate, mas eu, graças a Deus, tanto eu quanto o Lúcio, mantivemos o respeito um ao outro, como colegas de base e como seres humanos e também como cristãos, né? Imagina assim. A outra questão, Narciso, se é importante, se tem valor para a sociedade ter uma loteria municipal. Na minha concepção, ter uma loteria municipal é apenas você quebrar o jugo da União, que hoje é a única que arrecada com essa modalidade. E o estado de Sergipe, quase todos os estados, já têm as suas loterias estaduais sendo preparadas. Eu me apressei, porque isso é um filão econômico, que se você não chegar primeiro, você não cria o costume do cidadão que gosta de fazer isso, e é um direito do livre-arbítrio do cidadão. Eu não estou incentivando ninguém a jogar, não estamos falando aqui, repito, pela primeira vez, eu estou dizendo, de bets, estamos falando de uma modalidade legal e histórica no Brasil, que são as loterias, que, portanto, nós queremos disputar esse mercado primeiro com a União, segundo com o Estado. É claro que o governador Fábio quer implementar primeiro do que a Prefeitura, o que ele quer arrecadar para o Estado. E nós, que somos vereadores, queremos que essa arrecadação fique aqui em Aracaju. Então não há nenhum movimento de adquirir, de trazer uma nova parcela da sociedade a se embrenhar no mundo das apostas. É o cidadão que faz a sua fezinha, que põe nisso um fio de esperança para um dia seguinte, para a mudança de vida, e a gente ouve todos os dias os fantásticos da vida falando da mega da virada, da cena do milhão. A maioria dos nossos familiares, pelo menos alguém da nossa família faz isso. Nós nunca julgamos isso algo ruim, algo negativo. Agora, já esses outros jogos que aí estão, esses criaram na sociedade dependências, criaram endividamento, criaram suicídios, pessoas perderam a vida ou foram até mortas por conta desse endividamento. Aí se distancia do que nós estamos falando. Então, nesse mundo
de construção e de visão de valores e da matéria, houve uma divergência entre mim e Lúcio, e é normal que vai haver muitas outras. Ele bem colocou, ele tem uma visão da política pelo viés da direita. Eu sou um vereador que venho da esquerda, mas me considero hoje um vereador de centro-esquerda. Portanto, nós trabalharemos... Ô, Isaac, você concorda... Não, só para terminar. Certo. Só um minutinho. Só para dizer que nessas questões particulares não há relação com a prefeita Emília, não é? Não há uma discussão de matérias que está envolvendo o executivo diretamente. Dentro desse campo, Isaac, só para você poder complementar, Lúcio disse que avalia que houve uma falha de comunicação. Você concorda com ele? Não, veja, se for pelo campo do relacionamento de amizade, assim, pode ser. Houve um delay aí entre eu e ele, poderia haver uma conversa. É que eu entendia que esse projeto, sinceramente, seria um tipo de demagogia. Eu entendia que esse projeto era tão tranquilo. Porque, veja, a gente olhou as capitais, quase todas já fizeram isso. E é apenas um corte. Eu imaginei, se tem loteria federal, não haverá nenhum obstáculo. Se haverá licitação, se haverá regulamentação do executivo, eu estou apenas dando um start a um processo. Mas quando como o Lúcio já tinha feito um debate, será um belíssimo debate, eu até elogiei principalmente a fala muito bem construída que ele fez no Senado, eu fiquei muito orgulhoso de ti, porque você é um vereador aqui de Aracaju, um amigo. E eu disse, olha, mas isso tem que se separar, né? A gente tem que separar isso. Se a gente misturar essas duas discussões, a gente vai cair em algum lugar que não é o lugar devido. Então eu imaginei que não haveria esse aprofundamento da discussão. Então não houve essa falha minha de não ter tido a oportunidade ou a devida entendimento que poderia ter conversado com maior especificidade com cada vereador, não só com o Lúcio Flávio, mas com os demais, com o professor Renato Medina poderia e tal. Então foi uma votação, Narciso, que votou contra membros da base aliada, que votou a favor membros da oposição. Está aí a confirmação que não é um projeto que dividiu nem a base nem a oposição, ou seja, é um projeto que cada um viu com seus óculos. Perfeito. Estamos com o vereador Lúcio Flávio e o vereador Isaac aqui no Jornal da Fã, ambos trazendo o posicionamento deles sobre a polêmica que se formou ontem na Câmara Municipal de Aracaju no debate sobre este projeto que cria a Loteria Municipal. Eu tenho ouvintes para interagir com os dois aqui no Jornal da Fã. O Newton Coelho, ele diz aqui o seguinte, cadê aqui a mensagem do Newton? Por que o vice-líder não procurou o Isaac em off e conversou com ele? Pegou mal essa divergência em público. Emília vai ter muitos problemas com esse vice-líder bolsonarista e o líder progressista, cada um aí em um campo ideológico. Já o Alan John, ele diz aqui o seguinte, Narciso, bom dia. Eu gosto muito das posições do vereador Isaac, mas diga a ele que vamos cuidar da saúde mental das pessoas. Esses jogos estão endividando a população. Tem pessoas empenhando até objetos de valor por causa desses jogos viciantes. Muito coerente a posição de Lúcio Flávio. É o Alan John de Areia Branca, não, de Laranjeiras, perdão. O Alan John de Laranjeiras. E teve outros ouvintes que se posicionaram por áudio também aqui no Jornal da Fã. Põe aí, meu caro Wendel Lessa. Bom dia, Narciso, tudo bem? Eu gostaria de saber aí do vereador Lúcio Flávio, que eu conheço bastante, uma pessoa íntegra, de caráter muito bom. Porém, existem situações que talvez não estejam sendo bem observadas na gestão de Emília Correia, tal qual a questão do Hospital Zona Norte, que é a empresa que foi colocada lá para administrar os ortopedistas, não sei se os clínicos também, médicos clínicos, mas os ortopedistas, foram retirados 21 ortopedistas que cumpriam a escala de 7 dias, 2 pelo dia e 1 pela noite, para colocar apenas 3 ortopedistas, 3 ou 4 ortopedistas, para cumprir toda a escala. Houve um superfaturamento por parte desses colegas, que são de fora, não são daqui, da cidade de Aracaju, são de fora,
e eu vejo algumas coisas que me desagradam. Eu não vou dizer errado, mas me desagradam, que já chegou até mim, pacientes que deveriam ser tratados por lá, mas foi tratado em outra instituição em Sergipe. Ou seja, está existindo uma desassistência e uma disfunção aí no atendimento ao paciente de Aracaju, na região Zona Norte. Esse é o Dr. Hertz, Lúcio. Eu vou lhe passar o áudio completo, como o assunto é mais complexo, para a gente não mudar o foco do debate. O tempo já vai apertando a gente aqui também. Essa é a sapuca aí de fazer programa ao vivo, né? Faz parte do processo. Eu te passo e a gente volta a abordar o assunto, até porque para que a gente possa trazer a participação da Secretaria para se posicionar sobre esta denúncia, né, que o Hertz vem trazendo aqui neste áudio aqui no Jornal da Fã, que aí chama a atenção nessa questão da diminuição na escala de médicos ortopedistas, que pode complicar o atendimento para a população. É um assunto sério que a gente precisa tratar com mais profundidade e o tempo pode não nos permitir. Mas tem outro ouvinte sobre o tema, vamos lá. Fala, Narciso, bom dia, tudo bem? Narciso, aqui é Matheus. Narciso, me diz uma coisa, com tanta coisa para se discutir hoje em Aracaju, como a saúde, a limpeza, a educação, os vereadores estão pensando em discutir negócio de jogo de azar. Poxa, isso aí pelo amor de Deus, pô. Mas tem coisa para resolver em Aracaju, estão pensando em jogo de azar. Parabéns, Flávio, por ser contra essa atitude. A gente vê muito aí, eu costumo aqui dizer o seguinte, que esses jogos de azar, eles são pior do que até, é uma droga, é pior até do que um crack, uma cocaína, uma coisa ou outra. Sabe por quê? Porque o crack, cocaína, essas coisas são drogas que usam, que muita gente usa, infelizmente, é lamentável dizer isso, mas que não é todos. Esse negócio de jogo de azar, esse negócio de bets, esporte bet, essas coisas que o que mais rola aqui hoje no estado de Sergipe, tá pior do que essa droga, porque tá se utilizando criança, mulheres, mães de famílias, pais, que estão destruindo a família por causa de jogos. A gente vê aí vários casos aqui como Sportnet, essas coisas. Parabéns, Lúcio Fraga. Tente não permitir que isso aconteça. Entendeu? Isso aí é lamentável. Tem tanta coisa para resolver. Estão querendo discutir aposta, negócio de jogos de azar. Parabéns, não permitir isso mesmo não, cara. Assim, eu acho que a Câmara não deveria permitir isso de jeito nenhum. Mas tudo bem, né? Isso, ao meu ver, é a minha opinião. E quem fala é Matheus. Obrigado, Matheus, por sua participação aqui no Jornal da Fã. Vereador Lúcio Flávio, quanto à segunda votação, como é que será o comportamento da bancada? A bancada será liberada, na sua opinião? Vai haver aí uma reunião entre Isaac e Lúcio para definir posicionamento de bancada ou não terá posicionamento de bancada? Ou o que é que você pensa com relação a essa segunda votação? Bom, primeiro eu quero agradecer as manifestações aí dos ouvintes, importante ouvir a população e quero falar em primeira mão, de maneira exclusiva, não tratei disso ainda com o Isaac e quero fazer isso agora, já que não teremos sessão hoje, não teremos segunda, eu quero pedir isso publicamente, da maneira respeitosa como ele tem tratado o tema comigo e da maneira recíproca como eu tenho tratado com ele, eu quero fazer um pedido. Primeiro, que a gente ouça a população antes da segunda votação, que a gente faça uma audiência pública para que a gente entenda, coloca na tribuna da Câmara quem é a favor, coloca na tribuna da Câmara quem é contra, até mesmo no Parlamento, nós tivemos 4 vereadores que se abstiveram porque foram contra o rito, vereadores que inclusive nem são da bancada, e 4 vereadores que foram contra o mérito. Ou seja, nós tivemos 8 vereadores, aí quase um terço da Câmara, que não ficaram muito seguros com o que aconteceu, só registrando. Foi tudo dentro da legalidade, de maneira regimental, mas que poderia ter tido uma conduta diferente, não melhor ou pior, mas diferente dada a situação que existe hoje jurídica desse assunto loteria municipal. Então eu, fazendo aqui em primeira mão um pedido ao colega Isaac, que vamos ouvir a população. É importante ouvir o povo de Aracaju acerca disso. E o segundo pedido, respondendo a sua pergunta, eu não entendo que isso seja, o próprio Isaac, graças a Deus, confirmou isso aí agora,
é que isso seja um projeto vindo do Executivo, um projeto da bancada. Se fosse da bancada, eu votaria com ele, votaria a favor. E não é um projeto do vereador, ele é vereador, o líder é vereador, é prerrogativa dele elaborar os projetos de acordo com o que os eleitores dele esperam. E é nesta prerrogativa de ser um projeto vindo do vereador e não do Executivo, eu não entendo que haja e deva haver aí um encaminhamento de voto de bancada, tanto é que Diego é da bancada, votou contra, Tânata é da bancada, votou contra, Moana é da bancada, votou contra, e Lúcio se manifestou contra o mérito e contra o rito. Então, antes da segunda votação, eu pediria aí que a gente fizesse uma audiência pública, ouvindo a população, e agradeço a maneira respeitosa como o Isaac está tratando disso publicamente. Tá aí, portanto, com exclusividade aqui no Jornal da Fã. Vereador Lúcio Flávio fazendo apelo ao vereador Isaac para que ele possa, antes da segunda votação, abrir espaço para uma audiência pública para debater o projeto de loterias municipais na Câmara Municipal de Aracaju. Magna Santana, com quem você conversou sobre esse tema lá na Câmara também, Magna? Bom, Narciso, 6h49, exatamente. A gente acompanhou ontem toda essa discussão em torno da criação desse projeto de criação da loteria municipal e opiniões divididas, umas em relação à origem, outros completamente contrários a essa criação da loteria, e opiniões aí diversas. O vereador Elber Batalha, ele falou que o voto dele foi no sentido do vício de iniciativa e que deveria nascer, segundo ele, do Executivo, mas considerava aí que esse entendimento não era ainda pacificado. Vamos ouvir o que disse e acompanhar também em vídeo, quem está aqui conosco no YouTube, o que disse o vereador Elber Batalha. Olha, na verdade, a priori eu não sou contra a criação da loteria municipal. O meu voto é porque é duvidoso a legitimidade do município de criar a loteria. É um tema que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. O relator dessa DPF, que é uma ação de inconstitucionalidade contra uma lei municipal, é o ministro Nunes Marques, e a ação está pronta para julgamento. O meu entendimento era que poderíamos esperar um pouco e votarmos isso com mais calma. O projeto foi apresentado ontem, quarta-feira, e já está sendo votado hoje em todas as discussões e em última redação final pela Câmara. Não vejo um motivo para essa celeridade e votei pela não tramitação na comissão e me abstive nas votações de mérito, mas parece que foi construído um acordo para votar só em primeira discussão hoje. Pois é. E também já contrário, mas que pela comissão votou pela tramitação, o vereador Pastor Diego, mas já na sessão mesmo, ele ali deixou claro a sua posição contrária a esse projeto. Vamos também acompanhar o que ele nos disse. Magna, então, na Comissão de Justiça, enquanto análise da legalidade do projeto, eu votei favorável na comissão para que o projeto pudesse tramitar, considerando que no Brasil inteiro nós temos várias loterias municipais que foram criadas através de lei de competência do próprio Executivo e também de competência do Poder Legislativo. Nós temos uma DPF no Supremo Tribunal Federal que vai consolidar se os municípios e estados de fato têm competência para poder criar essas loterias, e no momento nós verificamos que não existia nenhum impedimento legal considerando o cenário nacional. Meu voto para tramitar. O voto em plenário no mérito, eu votei contrário. Meu voto foi contra a aprovação do projeto. Por quê? Porque eu disse, eu não sou favorável nem loteria municipal, nem loteria estadual, nem loteria federal, nem rifa, nem bets, a nenhum tipo de jogo, porque como pastor eu acompanho diversas pessoas dependentes, pessoas que fazem tratamentos químicos por causa de um vício em jogo, pessoas que perderam cargo, perderam família, perderam salário, perderam bens, justamente porque não tiveram controle em relação aos jogos. Então tudo que possa facilitar que pessoas se envolvam mais nesse mercado, eu sou contrário, então por isso que o meu voto foi contra aqui no plenário. Então aí, duas opiniões, mas isso realmente ficou uma divergência e opiniões diversas lá na Câmara de Vereadores. E, Narciso, para finalizar, inclusive, e isso ainda vai gerar muita discussão, aqui o Dr. Marcos Vinícius Linhares, ele fez o seguinte comentário: o poder público deveria incentivar o cidadão a estudar, empreender, investir, poupar e não a ficar viciado e se endividar
com jogatina, e parabeniza o vereador Lúcio e também o vereador Elber Batalha, nesse caso pela posição. Então aí a gente vai continuar aí acompanhando, né, Narciso? E os dois vereadores, eu deixo até aqui uma pergunta nesse sentido, como você colocou que não, começou falando da questão do racha, mas eles já explicaram que não é um racha, a questão é apenas de divergência, mas isso acaba comprometendo. Como fica, na opinião deles, essa relação da prefeita Emília Corrêa? Ela vai distinguir isso, já que ela é evangélica, há né, uma cobrança muito grande, e não só de evangélicos, de outras pessoas que não envolvem a religião nisso, mas são totalmente contrárias à criação de mais um tipo de loteria, por mais que a discussão seja que vai arrecadar, mas arrecadar dessa forma, né, com pessoas que vão se endividar e que não estão preparadas psicologicamente. Eu queria que eu visse a opinião deles nesse sentido, se acham que a doutora Emília poderá refletir sobre isso. Perfeito, Magna Santana. Magna Santana daqui a pouquinho também volta aqui no Jornal da Fã, porque ela entrevistou ontem o presidente Ricardo Vasconcelos. Aqui no Jornal da Fã ontem, nós trouxemos algumas polêmicas de interpretação do comportamento de Ricardo Vasconcelos. Entre eles, a questão das críticas às obras. Magna Santana foi lá e perguntou ao presidente: presidente, o senhor, quando critica as obras, está defendendo a empresa A ou B? Ele se posicionou sobre o assunto. Daqui a pouquinho o Magna Santana vai trazer essa entrevista com Ricardo Vasconcelos aqui no Jornal da Fã. Com pouco tempo, a Prefeitura de Aracaju já mostrou para que veio. O Nestor Piva foi reestruturado, o piso nacional da enfermagem garantido e ainda assim mais de 5 milhões de reais economizados. O Fernando Franco está de cara nova e agora tem uma ala pediátrica novinha. E vem mais por aí: 3 novas unidades de saúde, 2 academias da cidade e 255 novos profissionais convocados. A Pref faz, a Pref mostra. Prefeitura de Aracaju, uma nova cidade. Quer homenagear a sua mãe de um jeito especial? Com Banese Card tá fácil presentear quem você ama. Compre com o Verdinho e celebre o seu amor pela sua mãe com as melhores condições. Tá fácil, tá Banese Card. Vereador Isaac, proposta do vereador Lúcio de, antes de ir para a segunda votação, fazer uma audiência pública. O que é que você acha desse convite? Aceitaria ou não, meu caro vereador Isaac? Deixa eu só fazer algumas considerações por conta das falas dos ouvintes. Primeiro, nós vivemos numa sociedade que, via de regra, pratica um tanto quanto da hipocrisia. Veja, o financiamento da Previdência passa por uma cesta de tributos, não é? Nós temos aí o que paga o trabalhador, o que paga o patrão, mas também outras vias que indicam recursos, dentre elas a Constituição, os jogos de azar, como loteria esportiva, como Mega Sena. Isso faz parte do irrigamento de recursos para a Previdência Social. Para a Seguridade Social, que entra a saúde e que entra a Previdência e a assistência. Portanto, no Brasil, o jogo de azar ele é legal, ele é elemento de sustentação tributária. Segundo, eu não estou criando uma modalidade. Eu estou fazendo um corte na arrecadação para a União. Estou dizendo, existem pessoas que jogam na loteria, e eu desconheço pessoas que faliram ou que estão em tratamento, que são jogadores de loteria, eu conheço, das bets, de jogo do bicho e de outros tipos de jogos de rifas, mas desconheço que as loterias levaram pessoas a esse padrão, a essa situação. Vou fazer um outro corte nesse sentido. Terceiro é o seguinte, sobre a sua pergunta especificamente. A audiência pública só vai tratar das mesmas questões que nós aprofundamos ontem. Se a Câmara tem ou não legitimidade, prerrogativa para fazê-lo, isso é uma discussão que não está fechada no Brasil, portanto, também a Câmara de Aracaju não está inventando a roda. Em São Paulo, que é a maior capital, por exemplo, foi a proposta do vereador do PSD, na maioria das capitais assim. Então, portanto, o que eu fiz, outras cidades, outras muitas fizeram. E dizer mais uma coisa só, Narciso. O rapaz que disse aí, a meu respeito à opinião, que eu deveria estar discutindo saúde,
e educação, saiba ele que a saúde e a educação tem o seu financiamento, precisa ter dinheiro. E uma das modalidades de arrecadar dinheiro é com o jogo de azar. Talvez a expressão jogo de azar, ela traga uma visão muito, muito ruim do processo, mas é o nome mais que foi cunhado, mais comum. Mas quero dizer que eu estou tratando é disso mesmo. É porque o município vai arrecadar milhões com isso. E se não fizer, a União vai continuar arrecadando. E terceiro, o seguinte, nós produziremos pessoas ricas aqui em Aracaju, que a maioria dos jogadores serão de Aracaju. Olha, Narciso, estou falando uma coisa para você. Eu tenho um estudo da empresa, da consultoria Leme, que aponta que essa modalidade econômica que existe no Brasil, já nas capitais que implementaram, geram milhões, dezenas de milhões para a arrecadação do município e forma novos, entre aspas, ricos, porque, repito, naturalmente, os vencedores serão da onde? De Aracaju. Então, olha, veja, nós estamos tentando financiar o esporte, que não tem recurso hoje. O orçamento deixado pelo Eduardo Nogueira deixou a Secretaria de Esporte, Juventude, sem sequer um fardamento. Nós temos uma saúde que todo dia requer recursos para, por exemplo, aplicar aquele aparelho Fistline, que é para verificar o açúcar das crianças. Nós estamos colocando emendas de vereadores para poder subsidiar, mas requer mais recursos, poderia advir dessa modalidade do jogo. E na educação do mesmo jeito, ou seja, eu estou dizendo que nós podemos abrir mão para a mãe maior, que é a União, em detrimento de uma arrecadação que poderia ser nossa. Eu não estou falando de juízo de valor, de usos e costumes. Vejam, os vereadores que votaram contrário foram o pastor Diego, que é evangélico, e também evangélico cristão Lúcio Flávio, e também a Moana, que ela diz que eu não posso defender, porque eu trabalho com pessoas viciadas. E isso pode interferir, melhor dizendo, Tânata, e Moana disse também que por uma questão que ela também é evangélica. 3 evangélicos e uma pessoa que trabalha com viciados, que é Tânata, que se dia constrangido. E amanhã tem uma contradição na fala dela sobre algum tipo de vício. Então a gente percebe que esses que votaram contrário especificamente, tem uma questão de foro íntimo que eu respeito. Mas se a Câmara não é nem púlpito, nem altar. A Câmara é um espaço laico que demanda as discussões de diversos temas que você não pode, não lhe apetece, não faz parte do seu mundo, da sua vida privada, mas que é uma realidade. Eu não vou incentivar ninguém a jogar, as pessoas já jogam. Eu vejo aí as festas, as mídias, eu nunca vi nenhum parlamentar se levantar na Câmara e dizer assim, eu sou contra a Mega Sena do Milhão. Nunca vi. Eu sou contra a Mega Sena da Virada. Eu não quero esse dinheiro aqui para Aracaju, porque vem. Quando vai para assistência, vem para Aracaju. Quando vai para a Previdência, vem para Aracaju. Vem para Sergipe. Eu nunca vi. Então, quando querem me demonizar como se eu fosse um representante do jogo de azar, não pega isso. Eu sou apenas um vereador que compete a minha lei de fiscalizar, promover as oportunidades para que o município arrecade dentro do que é legal, dentro do que é institucional, dentro do que é constitucional. Está na Constituição o financiamento da Previdência. Isaac, então, dos jogos de azar. Então, o debate, a audiência pública, você acharia que não seria pertinente? Eu não vejo a fundamentação, porque a gente tem um tema que vai ter. Está no Supremo. Eu sou evangélico, sou contra. Eu sou evangélico, sou a favor. Vai virar um palco de visões privadas. Eu acho que compete à Câmara, e aí sim, democrático, que é a maior, como eu falei ontem, de policiais, compete-nos a nós nesse momento. Se fosse um tema que envolvesse de alguma forma a administração, a posição da prefeita Emília Correia, a concepção da cidadania, eu não vejo essa necessidade, mas a Bíblia diz que na multidão de conselhos não falta sabedoria. Então pode ser, vou conversar com os meus colegas que votaram a favor e contra, se eles acham pertinente nós estabelecemos uma audiência pública. Agora acho que será uma guerra entre usos e costumes. Tem pessoas que não bebem e acham que ninguém deve beber. E a maior parte da sociedade toma cerveja.
Então, eu não posso estabelecer na Câmara, eu vou proibir, como foi proibido nos Estados Unidos, a lei seca. Depois de estabelecer isso aqui, a gente vai negar que o Estado, município, a União, o Estado, município arrecada com o uso, por exemplo, da bebida. Então, eu não posso querer pegar a minha vida privada, as minhas concepções de vida e estabelecer como sendo critérios, como sendo a ordem das coisas. Eu preciso fazer um corte, não obstante o vereador Lúcio Flávio e os demais vereadores ter a concepção que não querem votar em qualquer um projeto que trate de qualquer tipo de jogo. Eu acho normal, acho pertinente, acho perfeito, é natural. Agora, eu não posso impor aos outros que tenham a minha mesma fé, que tenham o meu mesmo uso e costume. Então, eu não tenho, particularmente, eu não sou contra. Eu só acho desnecessário que a gente vai levantar um palco de horrores de evangélico contra o cidadão que não é evangélico e eu não vejo que isso prospere com muita qualidade. São 7h04, estamos aqui no Jornal da Fã com os vereadores Lúcio Flávio e Isaac Silveira. Na pauta, loterias para Aracaju, a criação de uma loteria municipal. Agora, eu estou impressionado, viu, Isaac, confesso, com a quantidade de ouvintes aqui que são contrários a essa iniciativa. Eu não imaginava, confesso com toda sinceridade, que houvesse uma atuação ou uma posição tão contrária por parte de alguns setores da sociedade com relação a este assunto, tendo em vista que você já tem uma loteria oficial no Brasil, que você já tem uma loteria durante tanto tempo, né? Além disso, um jogo do bicho que funciona de forma, entre aspas, clandestina, né? Porque todo mundo sabe que tem jogo do bicho em todo canto do Brasil. Não se combate, ele permanece sendo atuando sem que o Estado arrecade e faz-se de conta que ele não existe. Ao mesmo tempo, tem algumas situações, algumas colocações dos ouvintes que são pertinentes mesmo com relação aos riscos de produção de vícios. Mas vamos colocar o povo, porque aí fica mais fácil da gente entender esta participação. O advogado Jackson ele diz aqui: concordo com Isaac Silveira, a Câmara Municipal ou Federal não é púlpito. Para que serve a tal bancada evangélica? Servir ao povo ou buscar atingir os interesses particulares de um determinado segmento religioso? Será que Jesus vai aparecer na Câmara Municipal assim como apareceu numa academia? Diz aqui o Jackson. Põe o povo no ar. Bom dia, Narciso Machado, bom dia a todos os ouvintes. Narciso, ontem pude presenciar a prefeita Emília, a Grande Jabutia no Lago da Aparecida, verificando, creio eu, a situação das enchentes e dos moradores. Rapaz, é uma coisa que eu vi diferente, algo que eu vi diferente ali. Edivaldo, quando chegava lá, mandava limpar a praça, pintar, fazia aquele teatro bonito e depois visitava. Tirar foto, a imprensa, tudo. A prefeita não, a prefeita entrou tudo sujo, a imundiça, a praça toda suja. Espero que dessa vez ela mande limpar aquela praça constante, porque na visita que ela fez lá, ela viu a sujeira que estava. Creio eu que quando ela ganhou para prefeito, para gestar, ela já deveria saber que a cidade tinha que andar limpa. Não sei o que está acontecendo, mas aí é o ponto onde você verifica que o ex-prefeito fazia um pouco de diferença, viu? Bom dia, Narciso, bom dia a todos os ouvintes. Pô, Narciso, até parece que Aracaju vive aí em mil maravilhas, né? Porque se tem um projeto desse aí de loteria nacional e os projetos da saúde, educação, segurança pública, né? Esse pessoal aqui na saída da rodoviária aqui do centro aqui que tá virando uma verdadeira Cracolândia. Tem tantos outros projetos aí que eu acho que deveriam vislumbrar os eleitores. E lotérica, rapaz, não sei não, viu? Pra onde é que está indo aí? Acho que não tem a necessidade não. Se tratando de hoje, né? No início aí praticamente de mandato aí. Bom dia, Narciso Machado, bom dia a sua equipe, bom dia a todos. Aqui é Márcio Melo da Luzia. Esse tamanho da loteria municipal já peguei aqui. Como se diz, o bonde andando, mas deu para entender o que seria. Aí eu vou lá aqui uma sugestão, tanto para quem está a favor como quem está contra. É uma sugestão. E aqui esse governo municipal de Aracaju é o governo do contrato emergencial, o que podia ser feito? Ele não perder tempo de discutir isso na Câmara. Manda para a prefeita e a prefeita faz um contrato emergencial da loteria.
Nada mais comum para essa administração, que é tudo contrato emergencial. Então faz o quê? Manda para o executivo lá, contrato emergencial da loteria. Pronto, até resolver. Eu acho que a ideia é boa. Um abraço a todos aí, uma boa semana para vocês. Márcio Melo da Luzia aqui. Aqui um outro diz aqui: estranho os evangélicos serem a favor do porte de arma e contra a vacina, diz aqui o LJ. Aí tem um outro ouvinte aqui por mensagem de texto que ele diz aqui, cadê aqui? É o Pessoa, ele diz aqui: chega a ser difícil de escutar a justificativa desse parlamentar. Dezenas de ricos, milhares de viciados. Lúcio Flávio, Isaac a princípio não cravou, mas abriu a possibilidade aí da realização da audiência pública. Fica à vontade para comentar a participação dos ouvintes também. Isaac, por essa oportunidade democrática da gente ter tempo sem pressa, sem afobação, porque não há realmente desespero e pressa para afobação, para um instituto como a Loteria Municipal. Se aprovada, ok, o meu voto é contrário, mas que seja aprovada no rito correto, para que não deixemos aí essa experiência como algo a ser esquecido. Mas ele fez uma colocação aí, duas, que eu preciso deixar claro aqui para os ouvintes. Primeira colocação, ele disse: eu não vi ninguém nunca ser contra loteria, que já existe. Então ele vai ver o primeiro agora, no ar e ao vivo. Eu sou contra qualquer jogo de azar ou jogatina, pelo simples fato de que os resultados, por si só, já dizem o que é que eles são, como são danosos. Milhares em prejuízo em detrimento de um vencedor. Milhares de frustrados e de expectativas não consumidas para que um seja eleito como isca, como alvo, para atrair outras pessoas que querem ser aquilo. Então, por isso que o nome é jogo de azar, porque é azar para 99,99%. Isso é uma forma de arrecadação, ao meu ver, injusta e que, como consequência, gera dependência com a adrenalina de querer, a cada novo jogo, ter a esperança de ganhar. As bets estão aí, o comércio está sofrendo com isso, então se ele nunca ouviu dizer, eu estou dando a oportunidade de, pela primeira vez no área ao vivo, dizer: eu sou contra toda jogatina e todo jogo de azar. Que esse investimento que a população está infelizmente perdendo em jogos, se fosse investido numa faculdade, se fosse investido num curso, se fosse investido na família, em livros, nós teríamos um outro país. A segunda coisa eu não desmereço a importância da audiência pública, porque eu não acho que ela seja palco de horror, coisa nenhuma, porque ela é um instituto regulamentar, regimental, de ouvir, além do parlamento, outras pessoas de notório saber e de experiência consolidada no tema, ouvir a sociedade, ouvir o povo. Eu ouvi agora, neste programa, o jornalista e âncora, apresentador, dizer: estou surpreso com a quantidade de pessoas dizendo que não querem. É exatamente isso, o parlamento sentir a temperatura do povo. É óbvio que os vereadores foram eleitos com as suas prerrogativas de representar o povo. Mas esse é um tema sensível. Estamos vivendo uma pandemia de endividados, de suicidas, de falidos. Então esse é um tema, apostas, não é betes, apostas. É um tema do momento que o STF está pacificando. Então, para você que está ouvindo isso agora, é importante estarmos discutindo isso, exatamente para não tomarmos uma decisão que afete o comércio de Aracaju, que afete as famílias de Aracaju, que afete a população de Aracaju. E, por fim, Narciso, eu quero pedir ao vereador Isaac e até alguns demais colegas que, respeitosamente, não puxe religião para esse tema, porque em nenhum momento os vereadores citados alegaram que esse é um voto de púlpito ou um voto religioso. Não. Apesar de ter um pastor, apesar de ter evangélico, Tânata, por exemplo, explicou por diversos outros motivos. Os vereadores da oposição, da base de oposição de esquerda, explicaram que estavam votando contra a celeridade daquele rito, porque tinham dúvidas se o projeto estava de acordo com o STF, com a constitucionalidade, se podia ser originário da casa. Então nós temos lá 8 divergências em relação a isso. Então não tem nada a ver. Aliás, ainda que fosse
porque eu sou evangélico, esse seria um voto legítimo, porque as convicções internas de cada uma, seja por profissão ou por religião ou por formação, o que quer que seja, elas são legítimas, porque os meus eleitores me elegeram conhecendo as minhas convicções, conhecendo as convicções do pastor Diego, de Moana, de Tanatão. Eu não acho demérito algum, e trazer isso para a discussão é desrespeitar, não levar em consideração que é também legítimo usar esse pressuposto de as minhas convicções formam o meu voto. Os meus princípios constroem os meus votos. Então, não foi isso que eu discuti. Lamento ter sido levado para essa seara. Lamento profundamente, que eu estava falando de rito, não estava falando de religião. Mas, de antemão, sou contra. Peço que as pessoas me sigam na minha rede social, @LúcioFlávioSE, que eu estarei tratando desse tema de maneira respeitosa. Quem pensa diferente não é meu inimigo, não estou de mal de Isaac, não estou brigado, não há racha, é importante não envolver a prefeita Emília nisso, porque ela não está participando. Isso não é um racha de base aliada, isso é do vereador Isaac. Ô Lúcio, mas Isaac disse que a colocação do projeto em votação foi com a anuência da prefeita, que ela não quis apresentar por uma questão também de cunho religioso, né, pela opção religiosa dela, mas que o projeto poderia ser apresentado por ele. Houve essa fala do Isaac no início, de que houve essa combinação com a prefeita. Não, perfeito. Ele comunicou à prefeita acerca do projeto, ela não quis apresentá-lo, mas esse não é um projeto oriundo do Executivo, esse não é um projeto da base, é disso que eu estou falando. Isso não é um projeto da prefeita, não é um projeto da base aliada, por isso eu até não comungo da ideia de encaminhamento de voto do líder Isaac, porque eu sou da base do Isaac, o Diego é da base do Isaac, aliás, da base da Emília, não do Isaac, o Diego é da base da Emília, somos da mesma base, então isso não é encaminhamento de voto da base. Então não tem nada a ver com Emília Correia, isso não é absolutamente nenhuma crise de gestão, porque é uma divergência de parlamento, é interna corporis, é da Câmara de Vereadores, entre os vereadores, entre os 26 vereadores, nele eu me incluo, em que o Isaac protagoniza por ser autor e coincidentemente líder, e eu protagonizo porque estou confrontando essa ideia e coincidentemente sou vice-líder. Mas é uma mera coincidência porque trata-se de uma divergência entre vereadores que se respeitam e sabem, com muita maturidade, tratar dessa divergência. Agradeço ter ouvido aí o meu pedido de audiência pública, respeitando se ouvir as pessoas que tenham notório saber sobre o tema, a influência. Perfeito. E a população que, como o próprio apresentador falou, está se manifestando contra isso. Obrigado, meu caro, pela oportunidade. Pode permanecer ainda, Lúcio. Libero já você, porque eu tenho alguns outros ouvintes aqui ainda para interagir, para a gente poder finalizar. Prometo liberá-los já. Isaac, sua posição diante desses alguns ouvintes da fala do Lúcio Flávio agora. Fica à vontade. Eu acho que a gente vai manter nesse debate dentro da mesma lógica. Mas há um elemento que eu vou levantar novamente. Entendam, por favor, o povo aracajuano e sergipano. Eu não estou falando de algo que esteja fora da Constituição. Então, a gente, para ser contra, efetivamente, uma postura do parlamento, a gente precisa ter a compreensão de que aquilo permeia o mundo da legalidade. Eu estou dizendo para ti, Narciso, que a gente tem discutido a Previdência, o déficit da Previdência. Quantas vezes você já falou sobre isso ou ouviu falar? Agora nós estamos falando, por exemplo, dos descontos indevidos nos salários dos aposentados e pensionistas. Tudo esse mundo que permeia a máquina pública tem que ter irrigamento de recursos. O nosso Estado laico, a nossa Constituição diz que para financiar a máquina pública, uma das fontes seria o jogo de azar. Isaac está dizendo apenas que não é correto, que apenas a União arrecade com isso, porque ela não destina todo o percentual que Aracaju verteu para Aracaju. Ela destina de forma ampla para todo o Brasil. Então, estou dizendo que a arrecadação com loteria deva ficar, se as pessoas optarem em jogar na municipal, aqui em Aracaju. E o governador Fábio Mitidieri fez o mesmo entendimento. Ora, se eu posso colocar aqui em Sergipe,
e ter essa arrecadação, eu não vou abrir mão dela. Para cumprir o que disse o cidadão, diz assim, deveria estar pensando na educação, eu estou pensando na educação mesmo, meu irmão, é na saúde. Porque eu repito, não conheço um instituto, uma clínica que cuide hoje de pessoas que estão viciadas em loteria. Não conheço, eu conheço viciados em bets, conheço viciados em rifas, conheço esse esquema, porque a loteria é um instrumento dessa prática que a humanidade conhece há milhares de anos. É da natureza humana pegar uma parte que tem e arriscar. Muitas vezes a Bolsa de Valores também é um jogo. Esses trades que tem da vida, que põe para você arriscar em uma ação que custa hoje 20 centavos para amanhã valer R$45, R$100, todo mundo sabe que aquilo ali é uma aposta. O ato de apostar é da natureza humana. Então, eu estou dizendo que as pessoas que são contra apostar, muitas vezes praticam isso e não têm coragem de dizer na sociedade. Quem é que gosta de assumir que bebe, por exemplo? Ninguém gosta de assumir, mas a grande maioria da sociedade consome bebida alcoólica. Então, a gente vive um pouco dessa, veja, não estou querendo atingir ninguém não, dessa hipocrisia institucional. Então, nós vamos ter que levantar uma campanha agora, nacional, contra o financiamento da Previdência pelos jogos de azar, contra o financiamento da saúde, que tem dinheiro que vem da loteria, da assistência. Não é? Então, portanto, estou dizendo que isso é um elemento de financiamento da Quando você fala, Isaac, entendamos isso. Quando você fala de hipocrisia, você está falando de uma forma geral ou diretamente o comportamento dos seus colegas de parlamento que são contra? Não, Diego, Moana, Lúcio? A sociedade é assim, é da faceta da sociedade. Nós temos essa capacidade de querer incumprir as nossas formas, o nosso jeito de ser da humanidade. Veja, os países que você colocar na linha de cristão tem loteria. Uma das maiores do mundo é a americana. É um país tipicamente cristão. Foi formado a partir dessa saída dos novos cristãos da Inglaterra para essa região da América. Ou seja, os países cristãos nunca fizeram um movimento contrário às loterias. Eu nunca vi uma campanha, os pastores, os padres, na frente de uma casa lotérica, não joguem. O jogo vicia. Eu não conheço esse movimento. Não conheço. Por quê? Porque todo mundo entende que essa peculiaridade do ser humano, a antropologia tem de estudar, mas percebe que tem um psicólogo de senhor na Câmara que defende que o jogo numa loteria é, na verdade, a tentativa de ter um elemento de esperança para o amanhã. O camarada está endividado, o camarada não está endividado, mas quer amanhã, quem sabe, ser um rico. Ele não quer ser um traficante, ele não quer permear o mundo do que é ilegal. O que é legal, que eu arriscar meus R$10. Não é uma loteria, vou fazer isso. Então fazem isso cristãos, fazem isso outras matrizes religiosas, porque não veio nisso nenhum tipo de dolo. É dessa forma que eu penso. Okay. Eu repito uma coisa. Se é para não ter loteria municipal, vamos defender que não tem loteria nenhuma. O Flávio defende essa ideia, ele defende agora para nós. Mas nunca houve uma audiência pública para acabar com o financiamento da Previdência pelo viés do jogo de azar. Nunca houve. Nunca houve uma comissão criada em um parlamento para rediscutir o texto constitucional que fala sobre isso. É uma questão de sabedoria no viés da arrecadação. Que for mais rápido, terá proeminência com maior força, né? maior capilaridade. Então, por isso que Socorro já aprovou, Socorro, Lagarto já aprovou, Sergipe já aprovou. Eu acho que Aracaju também tem direito, porque é o maior município do estado, portanto terá maior arrecadação e repassará para a máquina pública o maior volume de recursos. É nisso que eu estou pensando, estou mandando ninguém jogar, não tem campanha minha na rua, terá uma licitação, se assim for aprovado o projeto, terá uma regulamentação, na regulamentação, quem faz isso é o Poder Executivo, então tudo que permeia a legalidade. As demais questões, se for isso, eu respeito. Agora, enquanto o mundo for mundo, pessoas arriscarão do seu patrimônio, do seu recurso,
para poder, quem sabe, pelas viés da chamada sorte, virar amanhã uma pessoa rica, ou melhor de vida, né? É assim que nós pensamos quando jogamos aí na Mega Sena da Virada, por exemplo. São milhões e milhões de pessoas em todo o Brasil que fazem isso. São pecadores? São mal pessoas? São cidadãos indignos? Não, são pessoas que têm um direito constitucional e legal. Ok. Vereador, eu não posso julgar as pessoas, não é? Perfeito. Para a gente poder encerrar, vou colocar aqui os últimos ouvintes para poder liberar os vereadores. O Tiago Silva, agora dá uma atenção também aos ouvintes que estão pelo YouTube. O Tiago Silva diz aqui, Isaac, o povo está preocupado com outras coisas e não com jogo de azar. O povo quer melhoria na saúde e na educação. O Gilvan Santos, aqui da Muçuca, também acompanhando. A Neide Santos diz aqui, o que o povo precisa é de saúde, educação e assistência de qualidade. O Lindeval diz aqui, melhorias na educação e na saúde nada. Jogatinas têm prioridades. Vamos eleger pessoas com mais capacidade. Cadê aqui mais? O Ellison diz aqui, Isaac, você está provocando pessoas a falarem mal de Jesus e fazer chacota de Deus vai aparecer na Câmara de Vereadores. Ele é onipresente e está em todos os lugares. O Cássio Moura diz aqui, Isaac está confundindo as coisas, a Bolsa de Valores não é jogo de azar. Na Bolsa de Valores as pessoas compram e vendem mercadorias, mas tem aqueles jogos, eu acho que talvez foi nesse sentido que Isaac falou, tem aquelas apostas que você faz diária nas cotações, que tem muita gente se complicando com esses investimentos, essas compras diárias, né, do aumento e queda de cotação ali instantânea. Não sei qual é o nome que se dá desse processo. Mas vamos aos ouvintes que se posicionaram por áudio aqui no Jornal da Fã para a gente poder finalizar com os vereadores Lúcio Flávio e Isaac Silveira neste debate exclusivo aqui do Jornal da Fã. Bom dia, Narciso Machado, bom dia, ouvinte da Fã FM, bom dia, vereador Flávio, bom dia, vereador Isaac. Narciso, a minha opinião, eu sou totalmente contra jogos de azar, não é de agora, porque nós temos vários exemplos de vários familiares que estão com problema sério por conta desses jogos de azar. Eu digo isso a exemplo de pessoas da minha família. Eu tenho um sobrinho, Narciso, que é viciadíssimo em jogos, o menino está totalmente desacertado, meu irmão sofrendo muito com minha cunhada, essa semana já me recorreram, esse jovem, meu sobrinho, inclusive, fica pegando ele na mão de agiota vem para a casa do meu irmão, à procura para receber o dinheiro, tudo por conta de jogos de azar. Eu tenho um exemplo aqui também, outro primo que vendeu carro, hoje está de pé. Tem outro rapaz aqui também, conhecido, como todos nós aqui de Socorro conhecemos, perdeu até um carro. Outro teve que vender até um apartamento por causa desse jogo de azar. Então, Narciso, nós temos que evitar cada vez mais, principalmente os representantes da população, como vereador, deputados, senadores, que não aprovem jogos de azar. Que isso é uma praga, isso é como se fosse uma droga. Quando a pessoa se avicia, destrói a família, destrói... Bom dia, Narciso. Narciso, uma ótima sexta-feira. Narciso, sobre essas bets aí. Eu sou totalmente contra. Eu creio que a maioria da população. A gente tem muita coisa em Aracaju precisando ser tratada. Jogos de azar é mais uma situação para a população se afundar. Eu... não concordo com muitos posicionamentos do Lúcio Flávio, mas dessa vez eu apoio ele totalmente. Bom dia, Narciso. É André que está falando aqui. Me diga uma coisa, veja bem, eu acho isso uma tremenda hipocrisia desse vereador Lúcio Flávio. Porque é o seguinte, desde quando os jogos, antes das bets sempre existiram e depois das bets piorou. Então, pior, você acha que se o município deixar de criar uma loteria, o povo vai deixar de jogar? Não. Não é melhor ele jogando, adquirir recurso através dessa loteria para, em prol, usar para a comunidade? Porque, veja bem, o jogo sempre existiu e sempre vai existir e não tem jeito. Não é melhor beneficiar vários do que beneficiar poucos? Bom dia, Narciso Machado, bom dia a todos os ouvintes da Fã FM, parabenizar o vereador Lúcio Flávio por ser contra
esse projeto do vereador Isaac de jogos de azar. O vereador Isaac fez aí uma comparação dizendo que os jogos da loteria não é jogos de azar, né? Não é Sportnet. Não, vereador Isaac, são jogos de azar também. Loteria federal é jogo de azar e vem destruindo várias famílias, aonde muita gente vem se suicidando, outras estão com sequelas gravíssimas como depressão, perdendo emprego, vendendo casa, vendendo carro. Então, parabéns, Lúcio Flávio, por ser contrário a esse projeto. Todos os projetos que vier favorável a jogos de azar tem que votar contra. Bom dia, Narciso e audiência. Referente a Lúcio Flávio e o vereador Isaac, sempre vai existir divergências sobre alguns temas, até mesmo dentro da base. Isso não significa um racha, mas referente às loterias, colocando aqui em si meu posicionamento, é que vai trazer para o município aquilo que a União já arrecada. Isso é uma questão lógica. Se as pessoas hoje já fazem sua fezinha aí para a Mega Sena da Virada, Mega Sena, que tem expectativa e fazem isso, que com a possibilidade mínima de ganhar, agora vai fazer aqui no nosso município com uma possibilidade gigante de ganhar. Então a gente tem a possibilidade de ter o nosso próprio vizinho ali tendo um prêmio milionário, né? Fora isso, trazer para o nosso município a arrecadação para a saúde, para a cultura, para o desenvolvimento social e assistência social. Então, nada mais justo, em vez de... As pessoas nunca vão deixar de fazer sua fezinha, né? Mas nada mais justo do que trazer esse recurso para o município, para poder ser investido no próprio município. Tá aí, muitas participações dos ouvintes. O Maurício tá aqui me provocando no YouTube. Eu não vi, Maurício. Fui passando aqui rapidamente, confesso que não vi. Ele diz aqui, olha, cadê aqui? Evangélico não gosta de jogo, gosta dos 10% dos fiéis. 10% quando é pouco. Melhor o cabra jogar do que dar seu 10% para os pastores que estão cada vez mais ricos. É o que diz aqui o Maurício. Finalizando, então, com todas essas participações dos ouvintes, meu caro Lúcio Flávio, agradecendo a você pela participação e vou repetir o que disse no início. Confesso publicamente, estou surpreso com as reações da população com relação a essa situação. Recentemente foi criado, veja, é uma questão histórica no Brasil, já existe o jogo legalizado, que são as nossas loterias, tem o jogo do bicho, que provocou guerras enormes ao longo da história, e que existe aí, né? Não faz de conta, as autoridades fazem de conta que ele não existe, e eles fazem de conta que não existe a autoridade, e todos os dias tem jogo em todos os cantos, e gente rodando com maquineta e tudo mais. Tem as bets que funcionaram até pouco tempo atrás de forma irregular e passaram por um processo de regularização recente, né? A loteria estadual foi criada recentemente em Sergipe aqui sem nenhum tipo de polêmica, e houve esta polêmica toda em torno da loteria em Aracaju. Confesso, assim, que não esperava essa reação das pessoas. Eu acho que é importante fazer uma análise do porquê que as pessoas estão reagindo dessa forma. Fica à vontade, Lúcio, para suas considerações finais. Bom, primeiro, eu quero dizer que algumas semanas atrás, este vereador de Aracaju, do menor estado de Sergipe, estava no Senado da República, Senado Nacional, numa das comissões, tendo a honra de falar ao Brasil inteiro sobre os perigos das bets, das apostas, dos jogos de azar, da jogatina. O perigo e das influências disso. Isso é um ponto. Sergipe está discutindo, eu sou embaixador de um projeto chamado Brasil Sem Azar, embaixador no estado de Sergipe, que é comandado inclusive pelo senador Eduardo Girão, senador lá do estado do Ceará. Segundo ponto, eu queria só dar um testemunho pessoal. Eu tenho um caso, eu não tenho achismo, um caso real na minha família, de um tio-avô meu, dono de uma transportadora, que morreu pobre por conta de vício em lotérica oficial, nacional e jogo de bicho. Ele tinha a dependência nos jogos de azar, à época, lotérica e
jogo de bicho. Ele tinha uma frota de caminhões, morreu sem nenhum carro, nenhum pneu, morreu pobre, depois de ter destruído o patrimônio de toda a família, colapsou a família inteira. Esse é um outro ponto. E sobre as pessoas que falaram aí mais, nós temos que trazer arrecadação. É importante, já que todo mundo vai ter a fezinha, já que todo mundo aposta, vamos trazer essa arrecadação para Aracaju. Esta comparação, então, se tudo for dinheiro, eu falei isso na Câmara, se a questão é dinheiro, vamos então tributar e legalizar maconha, vamos tributar e legalizar crack, vamos tributar e legalizar ópio, droga, porque se tudo for dinheiro, se a necessidade disso for dinheiro, vamos tributar então todas as drogas, porque aí o dinheiro do imposto vai ficar no Estado. E a qual custo disso? A qual preço? Porque uma pessoa falou que era importante esse recurso. De onde vem esse recurso? A custo de sangue, de dependência, de suicídio? Porque uma pessoa que falou aí no ouvinte no ar disse, não, mas a gente vai ter 1 milionário em Aracaju. 1 milionário em detrimento de milhares de endividados, a sociedade inteira endividada. Eu acho que vale essa reflexão. Me siga no Instagram para você ouvir, sem guerra, sem ódio, sem confusão, ouvir argumentos racionais e lógicos sobre por que eu sou contra. E depois você ouve lá, a minha rede social é @LúcioFlávioSE, vai na minha rede social e entende o meu ponto de vista, entenda lá o ponto de vista do Isaac. Acho que o comércio tem que ser ouvido. Procura as entidades empresariais para saber o sofrimento do dinheiro que ia para o pão, para a feira, para o lanche, está escoando para a aposta aí. O dinheiro sumindo do comércio, deixando de circular no comércio. Vamos ouvir os comerciantes, é importante ouvi-los. Por isso que eu reitero a importância da audiência pública e quero pedir ao vereador Isaac, aí eu quero pedir de novo isso. Não vamos misturar os assuntos do parlamento, ainda que seria justo eu utilizar a prerrogativa, se eu estivesse utilizando, não voto porque eu sou cristão e temente a Deus. E não estou me fazendo uso dessa prerrogativa, apesar de ser ela uma prerrogativa minha. Os meus eleitores me elegeram sabendo quem eu sou, os meus princípios e valores. Eu tenho o direito de usar as minhas convicções no meu voto e não há nenhum problema nisso. Mas eu prefiro que a gente discuta de maneira técnica, considerando os efeitos e impactos da sociedade, porque o parlamento tem que extrapolar isso, tratando de todas as esferas. Porque eu poderia muito bem chegar aqui no ar e dizer assim, não, Isaac gosta de jogo de azar porque ele gosta de rinha de galo, porque ele gosta de briga de galo, ele gosta desse tipo de aposta, e eu não vou usar essa prerrogativa, não acho justo isso, acho que a gente tem que discutir tecnicamente. Para que a pressa? Isso é um ponto. Para que a carreira? A lotérica precisa de um regime de urgência com rito tão acelerado? É possível ter uma audiência pública? É possível esperar o STF? Então acho que a gente tem que ter menos animosidade, Narciso, menos animosidade. Eu não sou inimigo de Isaac. Isaac não é meu desafeto. Eu não tenho raiva dele. Mas a gente precisa ter menos animosidade, menos ímpeto e tratar com seriedade. A sociedade precisa ser ouvida e o apresentador do jornal disse, eu não imaginava tantas pessoas fossem contra isso. Obrigado, Narciso. Obrigado a você, vereador, pela sua abordagem sobre o tema e um abraço ao meu colega, vereador Isaac, o líder da prefeita Emília Correia. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Me sigam no Instagram, @LúcioFlávioSE. Obrigado, vereador Lúcio Flávio, pela participação aqui no Jornal da Fã. Vereador Isaac, fique à vontade para suas considerações finais aqui no Jornal da Fã. Agora percebe, viu, Isaac? Veja que você perceba, viu, Isaac, que muita gente está confundindo loteria com betes, viu? Isso é inclusive um alerta que o Carlos Henrique faz aqui. Mas sabe quem está confundindo? Porque o vereador Lúcio, ele misturou esse assunto várias vezes na discussão, não é? Porque na Câmara se fez essa ilação, essa relação. Está me ouvindo, Narciso? Sim, lhe ouvindo perfeitamente. Ele fez a relação e aí confunde as pessoas. E aí, aí as pessoas começam a misturar os assuntos. Eu repito o que eu disse aqui, eu desconheço do PL, dos bolsonaristas, qualquer movimento. Pelo contrário, tem várias falas do presidente Bolsonaro falando de jogar. Várias falas. Tem decisões do presidente Bolsonaro em relação ao uso dos recursos de loteria. Então, veja, o que eu estou dizendo é que essas avaliações misturam as coisas, só prejudicam, subverte a ordem correta da análise. Pega essa questão das bets em
É completamente diferente. Por que, Isaac, é diferente? Porque nos jogos dessas bets, há um espaço para pagamento. A pessoa joga e vai para casa. E ele pode pagar na segunda, na terça e tal. Às vezes a camarada joga aí valores que ele não tem condição e ele depois não paga. E aí vem o cobrador, vem as ameaças, e vem o suicídio, e vem as mortes. No jogo de loteria, a pessoa compra um bilhete. E ali está concorrendo, não há uma dívida para o amanhã. Há a expectativa de receber. Então, quando você mistura isso, você prejudica o debate. Você prejudica o entendimento. Eu estou falando de uma prática que é legal, estou falando de uma arrecadação que é volumosa, porque, é um rico, mas o recurso que fica para o município são todas as semanas. E é muito dinheiro, são muitos milhões que vão hoje embora de Aracaju para a União decidir como faz, do bel prazer. Vai para o imposto de renda, porque também a loteria municipal vai ter recurso para o imposto de renda. Então, se você quiser ficar fazendo relação de alguém da sua família que joga, quer ver, ele disse, ele jogava na loteria, no jogo do bicho, o tio dele era viciado em jogo, não é na loteria. Se não houvesse a loteria, ele jogaria certamente, com todo respeito, em outras modalidades. Então é isso que a União fez. Ao perceber que o cidadão joga, tenta regular. Quando eu fico contra o que é regular, eu estou apoiando o que é ilegal, o que é irregular. Essa é a visão que eu acho que deveria ser estabelecida. Eu sou contra a loteria oficial. Meu irmão, se você é contra a loteria oficial, você está impulsionando o jogo do bicho que é ilegal, porque o cidadão não vai parar de jogar, porque a sua concepção de vida, a sua concepção religiosa, porque Lúcio Flávio disse que não, mas sim, ela permeia todo o discurso. Tanto é que foi o pastor Diego que disse, eu sou pastor e vejo irmãos com problemas com jogos. Então, isso permeia, isso é um fato. Isso me impede de apoiar. Como é assim? O vereador pastor Diego disse exatamente isso. Isso me impede de apoiar porque eu vejo fiéis que passam por esse problema. Eu sei, eu sou de família, meu pai era presbítero, eu sou cristão, eu não me denomino evangélico, sou cristão. Agora veja, e sei que a igreja prega contra o jogo, mas uma pregação da minha avaliação primeiro ficou inócua. Então veja, eu respeito os juízes de valores. Agora a nossa sociedade, muitas vezes, com todo respeito, é hipócrita. Porque eu repito, eu desconheço um projeto do PL, um projeto do PT ou de qualquer partido que diga que é contra o financiamento público dos jogos de azar. E está na Constituição, meus irmãos. Está lá. Agora, Aracaju não pode ter. Aracaju, como dizia, vou até citar o ex-prefeito Edivaldo Nogueira, Aracaju tem um pé podre. O Estado pode ter. São Paulo pode ter. Campinas pode arrecadar com isso, que é legal. Aracaju não. Por que não? Porque eu sou contra o cidadão jogar. Meu irmão, jogar é um direito. É um livre-arbítrio do cidadão de apostar. Mas eu sou evangélico, sou contra. Você não joga. Mas você não impõe uma sociedade e costumes. Você não pode impor a sua visão religiosa, ideológica, para todo mundo seguir. E acho que essa polarização que esse mundo vive, e que permeia, na minha avaliação, a hipocrisia de esconder debaixo, não é nem do tapete, debaixo do travesseiro, as diversas práticas comuns da vida. Então a gente vai enfrentando. Agora, eu não tenho medo, sabe? Não tenho temor, porque se eu tivesse sustentado em algo legal, eu teria vergonha de participar do programa, de discutir esse assunto. Se eu não estivesse preocupado com educação, com saúde, eu não estava falando de financiamento público, de perda de milhões arrecadados com jogos, não é? Eu não estaria falando sobre isso, estou falando de financiar, de ajudar a Emília a correr a ter dinheiro, porque tudo é dinheiro. Estava aqui no Largo da Aparecida, eu acompanhei as obras aqui no Largo da Aparecida, até porque eu moro na Jabutiana. Isso custa dinheiro para uma máquina vir, desobstruir os canais, e todos os dias a Emília recebe projetos, mas ninguém chega o dinheiro para ela. Emília, está aqui, ó, esse financiamento, chega, tem um projeto novo, prefeito, está certo. Mas ela tem um caixa, o secretário Tiago Sidner, muito competente, diz isso, Isaac, o orçamento tem um limite e eu tenho que ter responsabilidade de pagar os servidores, pagar os fornecedores. E eu estou provando para ela uma outra coisa, é arrecadar daquilo que já é arrecadado pela União. Então, eu vou respeitar o juiz de valores, não vou fazer debate pelo viés religioso nem ideológico,
Eu vou fazer um debate pelo viés economicista. Ok. Pode Aracaju arrecadar? Vale a pena a demanda de tempo e de algum gasto burocrático? Vale. Entrará quanto para os cofres de Aracaju? Aí, agora, discutir se eu sou a favor do jogo ou sou contra, vai ser 1 milhão de pessoas. Os evangélicos contra, ou alguns evangélicos a favor, os católicos contra, a favor. Vai ser uma questão de opinião. Agora, se quiser começar um movimento nacional dizendo que é para acabar com a loteria, eu quero ver qual é o deputado que vai apresentar isso lá. Uma emenda à Constituição, retirando da Constituição o financiamento da Previdência pelos jogos de azar. Quero ver, não vi isso, ninguém fazer isso até agora. Você me diga, Narciso, se tem algum deputado ou senador que apresentou o projeto dessa lavra. Desconheço. Eu não quero. Pois é, então pelo amor de Deus, se pode financiar a Previdência com as loterias nacionais, se pode financiar a Seguridade Social, Saúde e Assistência, por que eu não posso financiar o esporte de juventude aqui da minha cidade, já que o esporte amador está aí jogado às traças, sem um fardamento sequer? O futebol de várzea não tem um apoio nenhum. Qual é o argumento? Não tem recurso, meu irmão. Eu vou investir na saúde. Não tem recurso, vou investir na educação. Por que eu não posso fazer isso? Okay, não, vou fazer. Nós vamos fazer. Os vereadores são atinentes, foram inteligentes, foram 16 votos, porque entendem do que é legal, do que é constitucional. Nós queremos fazer parte desse bolo. Não estou incentivando ninguém a jogar. Joga quem quer. Vai a uma casa lotérica, quem quer. Você vai à casa lotérica, você paga a conta de água, de energia, ou as faturas, e você joga se quiser. Muitas pessoas, milhares, vão às casas lotéricas e não jogam. Por quê? Eu não vejo uma pessoa viciada na frente. Olha, me deu R$1 aqui para jogar um bilhete. Você já viu isso alguma vez? Não. Eu não vi. Eu não vejo. Então, ok, vereador, obrigado. Subverte a ordem do discurso. É isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. A todos e vamos. Bom final de semana e a gente volta a abordar um assunto aqui no Jornal da Fã, encerrando só porque realmente o tempo está nos apertando, viu? Porque se fosse pela quantidade de ouvintes aqui que mandaram áudios, que gostariam de interagir com os dois vereadores, acho que nós iríamos aí até as 9 horas da manhã tranquilamente. 9 horas da manhã, né? Sandemiro, bom dia, Sandemiro, para você também. Paga o café hoje, viu?